Bom dia, gente. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre a região sul. Três estados que compõem a região sul do Brasil, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com apenas 7% da área total do território brasileiro, essa é a menor região do país. Essa região possui elevadas taxas de urbanização e grande parte dos seus municípios apresenta os melhores indicadores de qualidade de vida do país. Do ponto de vista econômico, destaca-se a elevada produção agropecuária e industrial. A formação de sua identidade cultural está relacionada diretamente ao seu processo de povoamento, com a entrada dos imigrantes europeus, principalmente do século XIX. As características naturais da região sul, em algumas áreas, clima e vegetação dessa região são bastante diferentes das observadas nas demais regiões brasileiras, sobretudo por causa das temperaturas baixas. O sul do Brasil apresenta temperatura amenas, por isso os períodos de invernos em algumas regiões podem ocorrer geada e principalmente neve. É a única região brasileira e praticamente as 4 estações são bem definidas. A região está situada quase totalmente na zona temperada do planeta, com exceção do norte do Paraná. O clima é predominante subtropical, com precipitações frequentes ao longo do ano, verões quentes e invernos rigorosos. Apesar de ter passado por intenso desmatamento desde o período colonial, a mata de araucárias, composta por pinheiros, é uma formação típica da região, que pode ser observada em algumas paisagens dos 3 estados. Com campos, as terras mais baixas, com a vegetação de graminhas, em pequenos arbustos, são utilizados como pastagem para o gado bovino e colaborou para o desenvolvimento da pecuária da região. A floresta tropical e a vegetação litorânea também são formações nativas dessa região. O relevo e a hidrografia, grande parte do Rio Grande do Sul, se destaca por seu potencial hidrelétrico. Tem grandes hidrelétricas naquela região, como exemplo a famosa Itaipu. Foi a maior por um bom tempo, hoje já tem outras usinas que estão chegando próximo. Já no mundo nós temos a Três Gargantas, que é na China, ela tem um grande potencial energético. Outro exemplo da bacia hidrográfica do Rio Paraná, cujos rios abrigam 170 hidrelétricas. É muita coisa, muita produção de energia. Além disso, os rios também são utilizados para irrigação da agricultura, para abastecimento da população e como via de transporte. Em relação ao relevo, as maiores altitudes da região concentram-se na Serra Geral, que abrange parte dos 3 estados do sul, e a formação de origem a belas paisagens, como cânions e paredão abruptos. A população formada por imigrantes tem um período colonial do século XIX. A maioria da população da região sul formada por grupo de indígenas. Até 1750, o Rio Grande do Sul estava sob domínio espanhol, quando a coroa portuguesa e a espanhola assinaram o Tratado de Madrid. De modo geral, durante o período colonial, o povoamento do sul foi mais lento porque os produtos tropicais não se adaptavam ao clima subtropical. E lá não havia grande concentração de minérios, como em Minas Gerais, onde a exploração foi intensa e atraiu grande número de pessoas rapidamente. Um típico povoamento do século XVII, por iniciativa dos jesuítas, foram as famosas missões, que abrigavam milhares de indígenas com orientação de viver sobre os preceitos da religião cristã, ou seja, do catolicismo. Algumas cidades atuais se desenvolveram graças a essas migrações, a essas missões, como São Miguel das Missões e São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Naquela época, as áreas mais povoadas eram vilarejo, cujo litoral
onde se concentravam pessoas de origem açoriana e algumas áreas da campanha gaúcha, né? E que era praticamente a criação de gado extensivo, né? Açorianas são pessoas nascidas em Açores, no arquipélago localizado no Oceano Atlântico, que foi também colonizada por portugueses, né? O povoamento da região sul só se consolidou 3 séculos após a chegada dos portugueses no Brasil, com incentivo do governo brasileiro à migração do século XIX, né? Isso aí se deu após a libertação do escravo, né? Como os fazendeiros não tinham mais mão de obra, começou a incentivar pessoas de outros países a vir com o intuito de ter uma terra para plantar, né, de ter uma liberdade, mas muitos sofreram quando chegaram aqui no Brasil, né? Esses fazendeiros queriam fazer esses imigrantes de escravos, mas houve muitas represálias, né? Ao longo do tempo, o sul passou a abastecer com carne e outras mercadorias parte da região sudeste. Na rota das viagens entre essas duas regiões, formaram-se outras cidades, como Vacaria, no Rio Grande do Sul, e Ponta Itabija, no Paraná. A ocupação da região sul pelos imigrantes europeus no final do século XIX e início do século XX, para abastecer o processo de ocupação da Terra do Sul, o governo incentivou a campanha fazendo propaganda do Brasil no exterior, né? Vinha falando antes aí sobre a questão da a escravatura, né? A libertação dos escravos, ficou esse problema, né? Que até então o capitalismo estava querendo vir para o Brasil, né? Os empresários americanos principalmente queriam estimular o capitalismo aqui no Brasil, né? E para fazer capitalismo tem que ter moeda, tem que ter mão de obra para circular essa moeda, para fazer acontecer esse processo global, né? E tinha que libertar os escravos para que essa moeda pudesse correr livremente, né? Foi com isso que aconteceu a libertação do escravo e começou a venda da mão de obra, né? O Brasil até então, naquele período, não tinha essa circulação intensiva de moeda, né? E sim, era mais a moeda de troca, a moeda voltada para levar para Portugal, né? E nisso o território brasileiro precisava crescer, ao contrário das demais regiões, onde os imigrantes trabalhavam, principalmente com as monoculturas do café e a cana-de-açúcar na região sul. Muitos passaram a realizar, com o trabalho familiar, o cultivo de diversos gêneros alimentícios, ou seja, a policultura, né? E a criação de animais para a produção de carne, couro, leite e ovos, né? Essa organização impulsionou a economia local e criou um mercado consumidor interno, cujo sistema de produção se reflete até hoje na agropecuária da região. Várias cidades foram originárias ou crescentes sob a influência dos imigrantes europeus e até hoje conserva muitos cidadãos descendentes dos primeiros imigrantes, né? Como os municípios de Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e Joinville, Blumenau e Brusque, em Santa Catarina, né? Essa característica dos imigrantes é bem natural para essa população, viu, gente? A população atual da região sul, a mecanização do campo a partir da década de 70 levou muitos trabalhadores rurais do sul a migrarem para as cidades, assim como ocorreu com o restante do país. Boa parte das grandes propriedades investiu na expansão das monoculturas, como a de soja, que se tornou um dos produtos mais exportados nessa região sul, né? O crescimento dos números de grandes propriedades rurais afetou os pequenos produtores que não conseguiam competir com os produtos do mercado consumidor. Nessas condições, muitos agricultores se viram obrigados a migrar para as cidades em busca de melhores oportunidades de vida, né? Migrações que partiram do sul,
Na década de 70 e nas que seguiram, trabalhadores de diversas partes do Brasil se dirigiram para novas áreas que recebiam incentivo do governo, como terras, como preços baixos, para ampliação da agropecuária nas áreas de expansão e fronteiras agrícolas. Observa-se que esses indicadores migratório do Sul para os estados do Centro-Oeste, né? Ou seja, a procura de outras áreas para trabalho, a procura de outras áreas para poder sobreviver. Grande parte da população do Sul vive em áreas urbanas, destacando-se em Porto Alegre e Curitiba por serem as maiores metrópoles da região. Juntos, os três estados somam em torno de 14% da população brasileira, né? Essas áreas mais urbanizadas da região são também as mais industrializadas. As áreas rurais, onde as atividades econômicas são tradicionais, agropecuária, apresentam taxas menores de densidade populacional, né? A população do Sul se beneficia dos melhores indicadores sociais do país, com maior expectativa de vida e menor taxa de mortalidade. No entanto, alguns problemas principais nas grandes cidades interferem na qualidade de vida da população. Entre esses problemas podemos destacar o desemprego, a falta de saneamento básico, em muitos lugares a falta de moradias apropriadas e as construções em áreas irregulares e infraestrutura, como encosta de morros e áreas de mananciais. Quando a questão da cidade ela vai se expandindo, também vai se expandindo os problemas, né?